E aí galera, como vocês estão? Feliz ano novo para todos que aqui me escutam. Bom, hoje vamos ver a verdadeira história de origem de Ryu e Ken, né, do Street Fighter, e como eles realmente se relacionam nos games e no anime, né, que era o Street Fighter 2 Victory, o desenho que foi passado há 30 anos atrás, tanto para quem assistiu antigamente ou na verdade quem jogou esse jogo. Vamos ver aqui qual é a história deles dois, né, verdadeiramente. Então vamos lá. São nos anos 90, com certeza já ouviu falar ou até já assistiu Street Fighter 2 Victory, um anime baseado na icônica franquia da Capcom, e também já tem vídeo aqui no canal. Mas você já percebeu que a história de Ryu e Ken no anime é um pouco diferente do jogo? Hoje vamos comparar essas versões, falar de algumas curiosidades e descobrir como o anime reinventou a jornada de Ryu e Ken. E aí vale a pena falar que a história de Street Fighter mudou algumas vezes ao longo do tempo. Mas vamos usar como base aqui a história inicial focada no primeiro jogo, aliás, no segundo jogo, mas que é o mais famoso da franquia, Street Fighter 2. E para começar, vamos dar um pouco de contexto e falar da idade. Nos jogos da Capcom, pelo menos na história inicial, eles aparentam já ser bem mais velhos e mais maduros e lutadores já experientes. Enquanto no anime, eles são mais jovens, eles têm a idade de 17 anos e estão em fase de aprendizado. Claro que já com experiência em luta, mas em vez de ficar competindo em torneios, eles estão viajando em busca de aventura, em busca de encontrar um lutador mais forte. É claro que no próprio anime é mencionado que até mesmo o Ken já ganhou diversos torneios, mas o ponto aqui é que eles ainda estão numa fase inicial, numa fase jovem. E aí, ainda falando da origem, nos jogos é mencionado que desde cedo Ryu e Ken treinam com o Gouken, que foi o mestre deles, que inclusive é mestre no estilo Ansatsuken. Já no anime, o treinamento deles com Gouken é até mencionado, mas não é muito explorado ao longo da história. Agora vamos falar um pouco sobre a personagem dos dois. Ryu nos jogos ele é sempre sério e ele é focado no treinamento e busca sua perfeição como lutador. Enquanto no anime ele é mais relaxado, descontraído, curioso e até um pouco inocente. É um típico personagem shonen. Ele encara sua jornada como uma grande aventura. Já o Ken nos jogos, ele é arrogante e muito habilidoso. E apesar do jeito brincalhão, ele já é um lutador bem respeitado. Enquanto no anime, ele continua confiante, só que ele aparenta ser mais impulsivo e às vezes até imprudente. E agora vamos falar do primeiro grande desafio dos dois, que foi a luta contra o Gaio. Nos jogos, o Ryu e o Ken nunca enfrentaram o Gaio de maneira significativa ou têm uma grande rivalidade histórica com ele. Eles se encontram ali em torneios individuais, mas nada muito significativo. Já no anime, o Gaio derrota brutalmente os dois em um bar, mostrando um pouco da sua superioridade ali enquanto lutador, mais experiente. E, inclusive, isso é um dos principais eventos ali do anime, porque é o que motiva os dois a saírem procurando por lutadores mais fortes, mais experientes, e é o que dá início à jornada deles durante o anime. Até porque eles tomam uma surra e percebem que eles precisam melhorar e treinar mais para se tornar melhores lutadores. E agora vamos falar sobre o treinamento com o Dhalsim e o Hadou. Nos jogos, o Hadou é uma energia espiritual que faz parte do estilo de luta de Ryu e Ken, desde o começo, sendo usado para técnicas como o próprio Hadouken ou Shoryuken. Enquanto no anime, o Hadou é tratado como algo misterioso que precisa ser despertado. E Dhalsim é o responsável, inclusive, por ensinar a dominar essa força. Mas aí vale o disclaimer aqui, apesar do Dhalsim ter ajudado o Ryu a dominar a força, a gente sabe que o primeiro contato com a energia Hadou foi lá na casa de Chá, enquanto Ken e a Chun-Li faziam compras no shopping e Ryu acidentalmente acabou encontrando um velho monge. E aí vamos avançar aqui falando mais uma vez sobre luta, só que dessa vez com o Vega. Nos jogos, o Ken e o Vega, eles não possuem nenhum tipo de rivalidade específica. Mas no anime, o Vega vê que o Ken poderia ser um adversário digno. E aí eles lutam numa das batalhas mais icônicas, não só da série, mas do universo dos animes em geral. Essa luta ajudou o Ken a amadurecer e ele percebe ali que lutar não é só uma brincadeira, né? Não é só uma questão de força, ele também precisa de estratégia. E era uma luta de fato ali de vida ou morte. Que luta, meus amigos.
E agora, já encaminhando para a parte final do vídeo, vale a pena aqui a gente comentar sobre o confronto final com o Bison. E nos jogos, o Bison enfrenta vários personagens, mas o seu grande rival é o Ryu. Já no anime, o Bison ele meio que se torna uma ameaça para todo mundo, né? E Ryu e Ken precisa se unir para vencê-lo, mas não sei se eu posso considerar o spoiler, esse anime tem uns 30 anos, mas no final a gente sabe que quem derrota o Bison é de fato o Ryu na luta final. A gente sabe que tem um combate ali entre o Ken e o Ryu que antecede essa luta contra o Bison, também foi uma luta bem legal e memorável. E agora, para fechar aqui uma conclusão sobre a história do Ryu e do Ken, nos jogos o Ryu meio que continua a sua jornada solitária, buscando novos desafios, enquanto o Ken retorna para os Estados Unidos e forma uma família. É meio que parecido, o anime segue a mesma ideia, o Ryu escolhe continuar treinando sozinho e buscar outros lutadores e continuar vivendo essa vida de andarilho, né, de aventureiro, mas o Ken ele continua nos Estados Unidos, segue a vida dele lá. Bom, e pra finalizar aqui, Street Fighter 2 Victory, ele pegou a essência dos personagens, mas criou um desenvolvimento próprio, trazendo um Ryu mais curioso e um Ken mais impulsivo. Mas no final, acho que a amizade deles é o grande ponto do anime. E talvez isso não fique tão claro no jogo, mas a gente sempre considerou eles ali como grandes amigos e rivais. Mas agora eu quero saber de você, qual dos dois você tem como personagem preferido? O meu já fala aqui abertamente que é o Ryu, mas quero saber o seu. E qual momento do anime é o melhor momento pra você? Ou qual luta? Comenta aqui, deixa nos comentários. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha aí pra mais vídeos como esse. Valeu! Aí a cena clássica, né? Que tanto o Ryu como o Ken se envolvem a força do lado. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Até a próxima. Falou!